Ouça agora uma mensagem de Deus ao seu coração, através do pastor Sérgio Ovídio, da Igreja Cristã Betânia. Esse segundo domingo do Advento é oportuno pregar e fazer uma releitura desses textos do Novo Testamento, do nascimento de Jesus, João Batista, e eu quero me prender ao nascimento de Jesus, no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, e essa experiência dessa família e dessa casa. Uma experiência que para nós passa despercebido quando fazemos a leitura desse texto, mas que tem muitas coisas importantes que precisam ser ressaltadas no nosso relacionamento familiar, no nosso relacionamento na igreja, no nosso relacionamento com as pessoas. E por ser Natal, a gente precisa repensar alguns conceitos e repensar algumas coisas sobre a nossa casa e o nosso comportamento. Maria, sua mãe de Jesus, desposada com José, estavam ali e sem antes estivesse coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Nós sabemos que o período do noivado, no Antigo Testamento, a lei determinava em dois momentos. Um era o contrato que era assinado, provavelmente com 12 anos, uma moça, e um ano depois, até ela ter a sua maturidade, 12 meses depois, um ano, realmente acontecia o relacionamento, né? Eles tinham o seu envolvimento como marido e mulher. E aqui é interessante, porque mesmo assinando esse contrato e passando esse período de um ano, ela passa a ser esposa. Ela tem um relacionamento com ele de marido e mulher, embora sem ter coabitado. E o fato é que agora algo estranho começa a nascer na vida e nessa casa. Maria estava grávida do Espírito Santo. Que situação difícil. Como deve ter sido complicado para essa mulher guardar sobre esse aspecto, sabendo que o seu corpo estava sofrendo mudanças, enjoos. Será que ela, em algum momento, falou com José? Deve ter sido uma coisa que eu comi que está me fazendo mal. Como tentar preservar essa história, notando-se que alguma mudança, algo estranho estava se desenvolvendo. E ela estava grávida do Espírito Santo. Como esse homem vai receber essa notícia? Como deve ter sido difícil notar que a sua esposa está grávida. Como é que foi essa história? Como isso desencadeou-se? Por que desse acontecimento? A mulher está grávida, vamos pensar como nós pensamos. A grávida, ninguém vai pensar que é do Espírito Santo. Vai? Alguém? Ou ela está passando por um problema psicológico, que Freud até identificou que algumas ficavam grávidas e tinham todas as reações de gravidez, até a barriga aumentava. Está tendo um problema que precisa de tratamento. Ou ela se envolveu com outra pessoa. É um raciocínio lógico. Nós pensamos dessa maneira. A gente gosta de dar razão a esses acontecimentos. E conta alguma coisa e você chega ao seu entendimento, você chega à conclusão para a sua própria capacidade de avaliar as coisas e define logo. Está grávida, tem alguma coisa errada. Essa mulher me traiu. E nos relacionamentos acontece da mesma maneira. Quando descobrimos um fato, descobrimos alguma coisa, já temos as nossas sentenças bem estabelecidas. E já sabemos como vamos reagir para tal traição ou para tal injustiça. E esse homem
naquele contexto cultural, levando aquela vida, daquela maneira, um contrato assinado com a família, contrário à sua noiva, grávida, deve ter sido para José uma situação difícil, muito complicada de entender. O que eu quero te dizer nessa noite é que a história tem sempre um outro lado. Tem sempre uma outra versão. E a gente precisa parar de especular. E a gente precisa parar de imaginar. E achar que as coisas estão acontecendo e que sofremos traições porque as pessoas são infiéis. Esse não foi o entendimento de José. Ainda que ele ponderou muito sobre essas coisas. Mas nós temos a nossa razoabilidade sobre as coisas e é isso, foi dessa maneira, se está grávida me traiu, e eu não quero mais papo, eu não quero mais conversa. Deve ser muito difícil saber que a sua esposa está grávida. E por que disso? Está tudo certo para o casamento? Receber essa notícia e parece que o chão vai embora e os sonhos estão todos destruídos. Perspectiva de futuro acabou ali, naquele momento. José sendo justo e não querendo trazer constrangimento, não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Ele é justo. E ele personifica bem essa presença do Pai. Ele é justo, como a justiça reta de Deus que nós precisamos ter. Ele é justo, ele não é justiceiro. Não é porque ele ficou sabendo de uma história que ele naturalmente agiu como qualquer pessoa poderia agir, que era dizer, você fez comigo, espera que eu vou aprontar para você. Mas ele é justo ao ponto de não tomar decisões precipitadas. Ele é justo ao ponto de não querer fazer justiça com as próprias mãos. Mas ele, com a sua integridade e com a sua vida e com a perspectiva que ele tem sobre Deus e o respeito que ele tem para aquela moça, porque é difícil para ele absorver essa história. E está muito inquieto por conta de tudo isso. Ele é justo e não resolve fazer justiça com as próprias mãos, porque a nossa justiça é muito torta. E Deus não usa as nossas réguas. Deus não usa o nosso meio de fazer justiça. Deus é fogo consumidor, mas um fogo consumidor que purifica. E nós somos fogo consumidor que destrói. E ele sendo justo, sabendo do que iria repercutir na situação daquela menina, para ele era simples. Bastava pegar aquela jovem, entregar na sua casa, dizer que ela rompeu com o contrato, que ela destruiu a família, constrangê-la. Mas ele não provoca uma justiça para ter a sua glória, para mostrar que é justo. Não, ele é justo porque ele é justo, e nós somos justos, e se você revela essa justiça, não precisa que ninguém mostre isso para você. Você é justo porque é da sua essência. E José preservou essa moça de muitas coisas. De sofrer, de acordo com Deuteronômio 22, a lapidação. Ele preservou essa moça, de acordo com Números 5, de sofrer os maiores vergonhas e constrangimentos de uma cultura que oprime, que destrói as pessoas. Sabendo disso, ele queria deixá-la secretamente. Eu falo para vocês, nessa noite, que não tomem decisões precipitadas. Que quando te fizerem uma pergunta, pense bem antes de responder. Não é no calor do momento. Baixa a cabeça. Respira fundo. Toma um copo d'água. Porque as coisas mudam. As nossas opiniões sobre as pessoas, elas mudam. A poeira baixa.
a água passa, a tempestade se acalma e Deus faz tudo novo. E mesmo sofrendo por conta de todas essas coisas, ele resolveu deixá-la secretamente, para que não causasse nenhum mal. E se você ler Deuteronômio 22, você vai ficar perplexo, porque cada comportamento de uma moça ou de um homem, a lei determina uma ação. E ele, José, mesmo pensando ser uma traição, ou imaginando que a sua casa estava bem desorganizada, né? Porque quem lê esse texto, o primeiro pensamento que tem é esse: essa casa está uma bagunça. Essa casa está desorganizada. A mulher de José está grávida. Inquieto, coração ferido, alma machucada. Ele senta e ele começa a ponderar sobre estas coisas. Ele começa a pensar: por que disso tudo? E enquanto ponderava sobre essas coisas, enquanto pensava, porque o raciocínio lógico é o seguinte: ela está grávida, não tem outra alternativa. Ela arrumou outro marido. Ela tem caso com outra pessoa. Mas a história tem sempre uma outra versão. E quando tomamos decisões precipitadas, a gente corre o risco de entrar por um caminho sem volta e que leva até a loucura e só se resolve com tratamento. E ponderando sobre essas coisas, a gente entra por esse caminho absurdo que traz tantos transtornos à nossa vida, que José, ele foi prudente, ponderava sobre essas coisas, e aí apareceu em sonho um anjo do Senhor. O caminho louco que eu falo, e um caminho sem volta, é que quando nós chegamos às nossas especulações e achamos que isso aconteceu por conta disso, e ninguém muda a minha opinião, porque foi desse jeito, tá certo, me traiu, a gente começa a querer saber a senha do Facebook, a senha do e-mail, o telefone toca, já quer ver a mensagem que recebeu. Tudo é motivo para arrumar, né, algo que confirme traição. José não precisa disso, porque quem trai, já trai primeiro a si mesmo. Ele é justo. E com a sua casa bagunçada, e essa noite é a noite que nós precisamos pedir isso, que aconteceu na vida de José. Com a casa bagunçada, com as coisas desorganizadas, que venhamos nessa noite pedir ao Senhor que em um sonho nos revele as coisas. E com a casa conturbada, ter a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Porque quando a casa está muito desorganizada, até a voz do Senhor perde sentido. E ele, em um sonho, apareceu um anjo e lhe disse: não temas em recebê-la, não temas em seguir com essa mulher, porque o que nela está é fruto do Espírito Santo, e quem toma decisões precipitadas, e quem troca os pés pelas mãos, entra num caminho de muita tristeza, e por vezes não consegue reconstruir a sua história, e reconstruir a história da sua família. Porque isso dilacera a alma, porque isso traz recorrentemente um distanciamento das pessoas, e nós não conseguimos mais reconstruir pontes de relacionamento. E a gente, então, nessa noite vai pedir ao Senhor que faça isso. Agora que as coisas estão conturbadas, que eu estou achando que tem mentira, que eu estou achando que tem traição, que eu não sei avaliar muitas coisas, que o Senhor entre e resolva as coisas, que o Senhor entre e se manifeste na minha casa e me fale. Mas para isso é preciso ter sensibilidade. Como é que esse homem, ouvindo, sabendo que a sua esposa está grávida, vai ouvir a voz de um anjo num sonho e vai entender como ser de Deus? E José não falou no texto: eu vou ali procurar um ungidão para ver se revela para mim esse sonho.
Falou isso? Não. Porque quando Deus comunica as coisas no nosso coração, e se trouxe confusão, não é do Senhor. Se te causou uma angústia, rejeita. Porque quando Deus comunica a sua vontade, a gente acata, a gente recebe, e a gente vê aquilo como ser do Senhor. Não temas em seguir com essa moça, José. Porque o que eu tenho para fazer na vida de vocês e o que nela está foi gerado pelo Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Quantas e quantas vezes tomamos decisões precipitadas e nos usufruímos dessas bênçãos? Quantas e quantas vezes, por conta de um exagero, por conta de um raciocínio lógico sobre as coisas, sobre as conclusões precipitadas que nós tomamos, deixamos de experimentar essas bênçãos. E se José tivesse abandonado essa moça? E se o primeiro comportamento dele fosse entregar aos seus pais? Ele não iria experimentar essa dádiva, essa presença de Deus. Por isso nós precisamos definitivamente parar e respirar e pensar e ter um comportamento ético com as pessoas. Até com aquilo que nós achamos ser muito estranho, porque é muito estranho. Ninguém concebe uma história dessa com facilidade. Ter sensibilidade de que é o Senhor que cuida da sua casa, da sua vida, que chega e resolve todas as coisas. O fato do anjo chegar e anunciar isso, e sonho, está trazendo uma dimensão para José, dizendo o seguinte: eu entro na sua casa quando as coisas estão às avessas e resolvo. Não seja precipitado e não saia batendo com a cara na porta. Não atropele as coisas. Espera, pois, pelo Senhor teu Deus. Espere, pois, pelo Senhor teu Deus. Despertado do sonho, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Algo que a gente precisa definir na nossa vida é esse comportamento de José. Pendências que foram resolvidas na vida, foram resolvidas. Nada de ficar levantando o assunto de novo. Se Deus um dia resolveu e determinou e concluiu, para que ficar de novo removendo as feridas e coçando as feridas? Para que ficar levantando as ingratidões, as infidelidades? Para quê? É o comportamento de José que nós precisamos. O que foi resolvido na vida foi resolvido. Nada poderá ser mudado. Eu posso mudar daqui para frente, tendo em vista o meu relacionamento, tendo em vista as coisas que me aconteceram. Eu olho para o futuro, eu olho para frente. E concluir bem, e concluir as etapas. Porque não há nada mais triste do que algo que foi resolvido, e José teve isso resolvido com o próprio anjo, e ficar depois, imagina com o menino no colo. Vem cá, foi isso mesmo que aconteceu? Foi o anjo? Foi o Espírito Santo? Nós fazemos assim nos nossos relacionamentos. A gente diz que resolve, mas não resolve nada. Nós falamos que está perdoado, mas não está perdoado nada. Anunciamos, já superei aquilo, mas não superou nada. Vira e volta, aquele assunto vem à tona. Ou você muda, ou você pula essa etapa, ou você vai sofrer o resto da vida. Relacionamentos, principalmente, é isso que acontece. Um assunto vem à tona, vem trazer tristeza, vem trazer mágoa, vem trazer inquietação. José fez despertar do sono exatamente como o anjo lhe disse. E quem cresce
quem vive a sua vida com integridade perante o Senhor deve ser dessa maneira. Aquilo que foi resolvido na minha vida foi resolvido. Eu olho para o futuro, eu olho para frente. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Glória a Deus. Eu olho para frente, é lá que estão as bênçãos do Senhor. É lá que Deus vai escrever a minha história. Não é nesse passado já fechado, concluído, não. É para o futuro. E quem fica olhando para trás na sua vida, corre o risco de não viver. Corre o risco de tornar-se uma estátua de pedra. Para de experimentar as grandezas de Deus, a soberania do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa. José não foi esse homem precipitado, foi justo, guardou. Quando estava para tomar uma decisão, Deus chegou. Então fale com ele essa noite. Quando eu estiver para tomar uma decisão, ainda que secretamente, para não trazer mais transtornos e mais dores, que o Senhor se aproxime de mim e me diga exatamente o que eu preciso fazer. E uma vez anunciado por Deus, que eu responda conforme aquilo que Ele anunciou. Porque Deus falou que transformou minha vida, eu preciso demonstrar com esse gesto, com o gesto que Ele transformou mesmo, que Ele mudou a minha história, que Ele mudou as circunstâncias, que Ele faz todas as coisas da sua maneira. Isso é viver, isso é crescer, isso é olhar para frente. Fique de pé, eu quero orar por você. Mete a mão sobre o teu coração. Poupe-nos, Senhor, de decisões precipitadas. Poupe-nos de dores que mais machucam, de problemas que mais machucam do que geram transformação. Ajuda-nos a superar as dificuldades. Ajuda-nos. Vem sobre a nossa casa e resolve. Por favor. A casa por vezes está tumultuada, bagunçada. Reconstrua-nos. Reconstrua, por favor, Senhor. Nós estamos aqui à sua disposição. E queremos ouvir a sua voz mesmo no tumulto, mesmo na inquietação do aceno de uma traição ou de uma infidelidade, ouvir o Senhor. Porque quem ouve o Senhor, mesmo no momento tumultuado da vida, esses gozos das maiores ricas bênçãos, esses experimentam coisas grandes. Em nome de Jesus, alimenta-nos nessa noite, para que possamos prosseguir em paz, firme com o Senhor, olhando para o futuro, para frente, em nome de Jesus. Amém. Permanece na igreja evangélica até hoje, porque tem que ter arca, porque tem que